tarde a todos. Os dois casos se referem ao concurso público de auditor da Receita Estadual, no qual a banca FGV mais uma vez cometeu erros graves na elaboração das questões que prejudicaram os candidatos e, nesse caso específico, também prejudicou a administração pública. E eu falei novamente porque não é o primeiro erro grave da FGV. Só para relembrar vossas excelências, em 13 de outubro do ano passado, a Justiça Federal da Primeira Região suspendeu o concurso da Receita Federal porque várias questões, tanto objetivas quanto discursivas, continham erros graves. Também tivemos erros da banca FGV no concurso de fiscal de rendas do município do Rio de Janeiro, que era uma questão objetiva de civil, fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, uma discursiva de tributário, e mais recentemente, no final de março deste ano, o Tribunal de Contas da União pediu a suspensão do concurso da Câmara dos Deputados por causa de diversos problemas que vamos até destacar aqui o que o procurador do Tribunal de Contas falou. Primeiro, ele falou que tem incompatibilidade entre o comando da questão discursiva e o respectivo espelho de correção. Depois destacou que foi estabelecido um limite máximo de 30 linhas para a resposta da questão discursiva, porém o próprio espelho da correção não pôde ser manuscrito em menos de 38 e ainda teve um problema da ausência de desidentificação das folhas de respostas, tá? Pois bem, no caso aqui do concurso da Cefaz do Mato Grosso, o problema da questão discursiva número 1, que estamos aqui debatendo, foi o fato da FGV cobrar conteúdo não previsto no edital. E para isso ficar de forma muito clara, eu peço o Vênia para ler o enunciado da questão, que é bem curto. A questão diz o seguinte: Maria, deputada federal pelo partido político Alfa, almejava apresentar uma emenda individual impositiva ao projeto de lei orçamentária anual encaminhado ao Poder Legislativo pelo Presidente da República. O objetivo da emenda era o de alocar recursos ao município Alfa, no qual Maria tinha sua base eleitoral e junto à qual assumir o compromisso de buscar o direcionamento de recursos públicos para o aprimoramento dos serviços públicos prestados à população. Por essa razão, solicitou que sua assessoria indicasse os traços fundamentais dos dois meios passíveis de serem utilizados para a efetivação da referida alocação, de modo a identificar aquele que lhe permitiria vincular os recursos à programação estabelecida na própria emenda. Bom, excelências, segundo a FGV, a matéria dessa questão faria parte do conteúdo programático de direito constitucional. Contudo, de acordo com o edital, a parte de constitucional não trouxe a previsão de tais temas, quais sejam orçamento público e emendas parlamentares ao orçamento. E vale destacar que o enunciado da questão questionou características específicas a respeito das emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária, assunto este que é historicamente cobrado em AFO, Administração Financeira e Orçamentária, em editais da própria FGV e em qualquer outro concurso público. E data máxima vênia, excelências, não se pode aplicar no presente caso a tese de que o referido tema estaria abrangido pelo edital, cabendo ao candidato se aprofundar no assunto, por duas razões específicas. Primeiro, que as disposições gerais sobre emendas individuais e coletivas estão inseridas na Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, notadamente nos artigos 37 a 50, e isso não está previsto no edital. E segundo, que não podemos nos esquecer que a nossa Constituição, dentre tantas outras classificações, é considerada uma Constituição analítica, porque abrange uma série de assuntos de outras disciplinas. E se for aceito tal argumento de que cabe ao candidato estudar absolutamente tudo a respeito do assunto, não vai demorar para aparecer questões de direito constitucional cobrando a parte penal e processual de habeas corpus. Afinal de contas, está previsto no artigo 5º da Constituição, ou mesmo regras procedimentais e detalhes a respeito de propriedade intelectual, e até temas relacionados ao direito sucessório, que é matéria de direito civil, só que o inciso 30 do mesmo artigo 5º diz que é garantido o direito de herança. E se tudo isso não fosse suficiente, excelências, a própria FGV não considera o tema da questão discursiva 1 como matéria de direito constitucional. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria FGV. Ela disse isso no edital de 2022 do concurso público para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, quando cobrou o tema orçamento público e emendas parlamentares ao orçamento público
dentro do conteúdo programático de AFO, Administração Financeira Orçamentária. Inclusive, no edital que nós colocamos na inicial, consta todo o detalhe disso daí. Da mesma forma, edital de 2021 do Tribunal de Contas da União, também feito pela FGV. De igual maneira, edital 2022 do concurso público do Tribunal de Justiça de Rondônia, que cobrou de forma específica dentro de administração financeira e orçamentária e nada mencionou dentro da parte de constitucional. E, por último, também recente no edital de 5 de maio de 2023, do concurso da Secretaria de Finanças do município do Rio de Janeiro para fiscal de rendas. Da mesma forma, o assunto foi cobrado de maneira detalhada no conteúdo programático de planejamento e orçamento público, não inconstitucional. Portanto, excelências, não restam dúvidas de que o tema da questão discursiva 1 não estava previsto no edital e por isso cabe a intervenção do Judiciário, de acordo com o tema 485 do STF. E não é por menos que mais de 75% dos candidatos erraram essa questão. Esse número, inclusive, destoa quando a gente analisa os resultados da área fiscal. Isso, além de prejudicar os candidatos, também trouxe prejuízo ao interesse público, porque somente 32 candidatos foram aprovados no certame, que havia previsão de até 120 aprovados. E esse número de aprovados não foi escolhido aleatoriamente. A Lei Complementar 722, de 1º de abril de 2022, criou 100 cargos efetivos de fiscal de tributos estaduais. E agora esses cargos, boa parte deles, pelo menos, ficaram vagos porque não existem aprovados suficientes no concurso, porque a FGV cobrou uma matéria que não constava no edital. Por todas essas razões, excelência, nós pedimos o provimento dos recursos apresentados. Obrigado.